Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês quando utilizar o tempo verbal perfect com o verbo auxiliar sein. Antes da gente começar, já deixa a sua curtida, também se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nada daquilo que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar porque a aula de hoje está imperdível. Vamos lá! Pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês quando nós devemos utilizar o tempo verbal perfect com o auxiliar sein. Isso pode gerar muitas dúvidas, tá? Vamos fazer uma pequena introdução ao perfect. Eu já falei em várias outras aulas sobre esse tempo verbal, tá? Basicamente, o perfect ele é utilizado para falar sobre ações que ocorreram no passado. Ele é formado por dois elementos. Um deles seria o verbo auxiliar, que pode ser o verbo haben ou o verbo sein, conjugado de acordo com o sujeito, e também pelo particípio passado do verbo principal, que em alemão a gente chama de Partizip 2, tá? O que seria o verbo principal? Vamos supor que nós temos, então, uma frase do tipo eu como uma maçã. O verbo comer é o verbo principal. Então, para criar o passado dessa frase, eu como uma maçã, para dizer eu comi uma maçã, eu teria que usar o verbo auxiliar e eu teria que usar o particípio passado, que seria o Partizip 2, do verbo comer, que é essen. Quando eu estiver, por exemplo, verificando no dicionário algum verbo, sempre ele mostra para a gente o passado e, inclusive, ele vai mostrar para a gente o Partizip 2. E ele também vai mostrar para a gente qual é o verbo auxiliar. A minha sugestão é que vocês procurem pelo dicionário Leo, tá? Procura no Google pelo dicionário Leo, também tem aplicativo para iPhone, aplicativo para Android, tá? É gratuito. Nesse dicionário, sempre que você colocar um verbo, ele tem um íconezinho, como se fosse uma espécie de tabela. Você clica nesse ícone e ele mostra para você o Partizip 2 do verbo e ele mostra qual é o verbo auxiliar. Mas eu quero que vocês entendam quando é que nós vamos usar o sein, tá? Em outras aulas eu já expliquei para vocês, já falei muito sobre o perfect, já fiz lives sobre isso, mas eu queria mostrar para vocês que existe alguns casos em que nós vamos usar o sein. Bom, e quais serão esses casos? O sein ele vai ser usado no perfect quando eu tiver uma mudança de posição ou então deslocamento. Por exemplo, você começou num ponto A, você terminou no ponto B, você se deslocou. Logo, você deve utilizar o verbo sein. Por exemplo, ich bin nach Hause gegangen. Eu fui para casa. Então, você saiu de um lugar e se deslocou até a sua casa. Logo, na hora de construir o perfect, você precisa utilizar o verbo sein. No caso, o verbo sein é o ser estar do alemão e ele está conjugado de acordo com o sujeito. Então, ich bin, tá? E o gegangen seria o particípio passado ou Partizip 2 do verbo gehen, tá? Então, ich bin gegangen, eu fui. E nach Hause, para casa. Ou então, eu também vou usar o verbo sein como auxiliar do perfect quando houver uma mudança de estado ou condição. Por exemplo, a pessoa estava viva, agora ela está morta. A pessoa estava saudável, agora ela estava doente. Então, mudou o estado da pessoa, mudou a condição. Então, eu uso também o verbo sein. Por exemplo, nós temos aqui o verbo werden, que significa tornar-se, ou então ficar, do sentido de ficar doente, ficar assim, ficar assado, tá? Então, quando eu falo assim, ele ficou doente, em alemão seria ist krank geworden. Aqui eu tenho o verbo sein conjugado para a terceira pessoa do singular, ele, né? Ist e geworden, que é o Partizip 2 do verbo werden, ok? Existem exceções. Basicamente, as exceções são os verbos sein e bleiben. O próprio verbo sein, você pode usar ele no passado. Por exemplo, quando você quer falar assim, eu fui ou eu estive, tá? Eu fui no sentido de eu fui médico no passado, tá? Ou então eu fui estudante, não no sentido de ir, tá, gente? É o sentido de ser mesmo, tá? Então, esses dois verbos, né, e o bleiben, que é permanecer ou ficar, né, eles são exceções que não indicam deslocamento, muito menos transformação, mas a gente precisa usar sempre com o auxiliar sein.
Deixa eu começar aqui pelo verbo bleiben. Para dizer assim, eu permaneci, eu falo ich bin geblieben. Ou eu fiquei, né? Ich bin geblieben. Para dizer assim, por exemplo, eu permaneci em casa, ou eu fiquei em casa. Eu falo ich bin zu Hause geblieben. Eu não posso usar o verbo haben como auxiliar. Não é ich habe zu Hause geblieben, tá? E o mesmo para o próprio verbo sein, tá? Aqui eu tenho o verbo sein conjugado para a primeira pessoa e aqui eu tenho o Partizip 2 também do verbo sein. Então, ich bin gewesen seria eu estive, tá? Seria isso. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de frases com verbos, os verbos que a gente mais utiliza, tá? No Perfect com o sein. Vamos agora para verbos de deslocamento. Nós temos aqui o verbo gehen, que significa ir. Então, quando eu falo assim, eu fui ao trabalho, eu tenho que dizer em alemão, ich bin zur Arbeit gegangen. Tá? Depois eu tenho o verbo fahren. Fahren significa uma porção de coisas, tá? Mas ele basicamente significa ir utilizando-se de um meio de transporte. Então, quando eu falo assim, nós somos para Berlim, tá? Aqui, se eu uso o verbo fahren, você pode ter certeza que você utilizou um meio de transporte para fazer esse percurso, tá? Wir sind nach Berlin gefahren. Aí olha só que interessante. Aqui eu tenho o pronome wir, que seria nós, que seria a primeira pessoa do plural. Na hora de conjugar o auxiliar, eu preciso levar em consideração a pessoa. Então, para dizer nós e conjugar o verbo sein, seria wir sind, ok? Wir sind gefahren. Temos o verbo laufen. Laufen pode ser correr ou caminhar também, depende muito da situação, mas normalmente a gente utiliza no sentido de correr, tá? Sie ist schnell gelaufen. Quem corre se desloca, portanto, o auxiliar deve ser o sein. O verbo fliegen, que é voar, tá? A gente usa o verbo fliegen no alemão não apenas para os pássaros, mas também quando você faz uma viagem de avião, né? No português a gente fala que a gente vai de avião para algum lugar. No alemão não, a gente diz que a gente voa para determinado lugar. Então, para dizer assim, ele voou para Paris, a gente diz ist nach Paris geflogen. Então, aqui eu teria o verbo fliegen e esse daqui é o Partizip 2 do verbo e a gente usa sempre com o quê? Com o verbo sein, porque indica um deslocamento. Mais um verbo importante que é o verbo kommen. Para dizer assim, um colega veio de Londres, tá? O verbo kommen significa vir. Então, ele também indica um deslocamento. Eu digo, ein Kollege ist aus London gekommen. Tá? Gekommen é o Partizip 2 do verbo kommen. Agora, exemplos com verbos que indicam uma transformação ou uma mudança de estado, tá? O verbo werden. Werden significa tornar-se ou ficar de alguma forma, tá? No sentido de se tornar feliz, ficar doente, seria o verbo werden. E o Partizip 2 dele é geworden. Então, sie ist glücklich geworden. Ela ficou feliz. Então, ela estava triste, ficou feliz. Mudou de estado, mudou, né? Teve uma transição de estado. Então, a gente também vai usar o verbo sein. Aqui nós temos aufwachen, que significa acordar, tá? Ich bin früh aufgewacht. Eu acordei cedo. Aufgewacht seria o Partizip 2 do verbo aufwachen, tá? O que acontece? Quem acorda, a gente tem que partir do pressuposto que a pessoa estava dormindo, então ela saiu do estado de dormindo para o estado de acordado. Logo, houve essa transição, essa mudança de estado. Então, na hora de construir frases no Perfect, eu preciso utilizar o auxiliar sein, certo? Olha só, o verbo sterben, morrer, tá? Quem morre estava vivo, então saiu do estado de vivo para morto. E o Partizip 2 é gestorben, para dizer o homem morreu, der Mann ist gestorben. Tá? Não posso falar der Mann hat gestorben. Não pode, tá? Einschlafen, que seria adormecer. A pessoa que está acordada, depois que ela adormece, ela passa para outro estado, que é o estado de estar adormecido, ou estar dormindo, não é? Então também vai ter que ter o auxiliar sein. Das Kind ist eingeschlafen. Eingeschlafen seria o verbo einschlafen no Partizip 2. Depois nós temos aqui wachsen. Wachsen significa crescer, tá? Ich bin gewachsen. Eu cresci. Gewachsen é o Partizip 2 do verbo wachsen. Quem cresce saiu, né? Se transformou de uma pessoa pequena ou jovem para uma pessoa mais velha, mais alta, né? Então, seria isso.
Com isso, nós terminamos a aula de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, lembre-se de deixar a sua curtida, se inscreva no canal também, ativando o sininho para não perder os outros vídeos e também baixe o material em PDF, é gratuito e está aqui na descrição o link para você baixar. Te vejo na próxima aula. Até lá. Bis dann!